Aqui, cliquei. Shalom, shalom. Vamos fazer então a leitura da porção da Parashá dessa semana, do segundo ano do discipulado, que é Matityahu 16, 17, é isso? 15, 16. 15, 16. Então, nós estamos já no segundo ano, estamos lendo 2 capítulos por semana da Brit Hadashah, e cada vez que a gente vai estudando, a gente vai conhecendo o nosso Criador e olhando para o espelho e vendo quanto tempo que a gente demorou para conhecer o nosso Criador e até mesmo quem nós somos. E isso é um grande desafio para nós, porque quando a gente conhece o Criador, nós vamos entrar dentro da luz. E cada vez que a gente está dentro da luz, a gente enxerga mais, né? Tanto os defeitos como os detalhes. Então quem está na escuridão não consegue enxergar nada. Então, estamos lendo já o capítulo 15 e o 16 essa semana, e hoje nós vamos trazer um shiur. E estávamos na nossa reunião dos patriarcas na sexta-feira, no sexto dia, né? E Ava nos deu uma mensagem, que é aquela mensagem que a gente para assim, fica refletindo, e a gente olha para o espelho e fala, puxa, a gente ainda está distante. E se não for pela revelação da palavra do Criador, palavra, irmãos, não é como a gente aprendeu de eu trazer a mensagem aqui, não é isso. A palavra do Criador são todos os ensinamentos e a história que ele relatou em cada letra do alfabeto hebraico, né? Que nós estamos aprendendo. E toda palavra, todo verbo, toda colocação, ela tem um sentido profundo, né? E hoje eu espero que o Criador, da mesma forma que está ajudando o nosso projeto a fazer que a gente e as famílias desse projeto possam de verdade saber viver, né? Saber o que é ser um israelita e não frequentar uma reunião só. Não estar vindo somente em reuniões, mas fazer parte dela. É algo muito profundo. Então eu vou trazer só uma mensagem aqui. Que é, só vou ler Matityahu 16, 13 em diante. Mateus 16, 13 em diante. Esse aqui é uma palavra bem profunda que o Criador deu para mim nessa madrugada. E eu queria compartilhar com vocês. Amém? Amém. Que essa palavra possa entrar dentro do nosso coração. E brotar na gente. E aí dar frutos. E aí não tem como mais você falar assim, como é que eu vou tirar essa palavra dele se a verdade agora está dentro dele? Ele realmente reflete a palavra. Não tem como você tirar mais. É igual um bolo que você assa.
Misturou tudo. Não dá para você tirar farinha, grão, o açúcar, tá tudo misturado. Não tem como, depois que você assar, tirar. Que o Criador nos faça assim com a sua palavra, que ninguém consiga tirar de nós a palavra de água. Amém. Quando Yahushua chegou à região de Cesareia, de Filipe, Cesareia, ele perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens a respeito de mim, que eu, o Ben-Adam, sou? Nessa cidade de Filipe, né? Ele começa a perguntar algo para os discípulos e para as pessoas. O que eles achavam quem era? Presta atenção aqui, ó. Esse termo aqui, ó. Ben-Adam, filho do homem. Ele não disse assim: o que eles dizem a respeito de mim somente. Ele diz assim, a respeito de mim, que eu sou o filho do homem, o Ben-Adam. E aí, para você entender esse termo, Ben-Adam, você vai precisar ler o livro que foi tirado do cânon, que é o livro de Hanor, de Enoque. E naquela época dos discípulos, ele era lido em todas as comunidades, todos os israelitas liam o livro de Enoque. Ele sempre foi um livro comum. Ele não era um livro do Novo Testamento. Ele era um livro do Tanar, que era lido nessa época. Então não era uma coisa estranha para nós igual hoje. Você não vê na sua Bíblia livro de Enoque. Você fala, mas quem que é o livro de Enoque? Aí você ouve também, mas tem uns livros que se chamam apócrifos, que não são verdadeiros, que não... Aí você coloca isso na cabeça, e aí você não pesquisa, não procura saber o porquê. Então você não pode acreditar nas minhas palavras somente. Você tem que acreditar em todo um contexto, toda uma história. É igual Israel. Israel não são os judeus somente. Israel é muito mais que os judeus. Israel são as 12 tribos. A gente tem na parede aqui, ó, para ninguém esquecer. Uma delas é Yahudá. Deixa eu ver onde ela tá. Ali, ó, o leão. Uma delas é Yahudá, que é a única que ficou na terra depois que as 10 outras tribos, ó, foram embora. Mas você não pode dizer que os judeus são os únicos que representam o povo de Jacó. Eles são 12 filhos. E nunca também esquecer que o nosso povo se originou, Israel, com 4 matriarcas. As 4 matriarcas de Israel. As 4 esposas de Jacó. Israel só existiu por causa das 4 esposas. Então o povo de Israel, que é aquele que você vê na escritura, que diz que Israel é o meu filho, Yahweh quando diz, ele está dizendo isso porque houve 4 mulheres que deram vida à semente de Jacó, que ajudaram ele a trazer esses 12 irmãos. Fora a menina. Esqueci o nome dela. Diná. Esses 12 irmãos, eles são o reflexo a existência deles que havia no Shammai. Tudo que você vê aqui embaixo, por que Yahweh escolheu 12?
ele estava prefigurando algo que já existia acima das águas elevadas, que você lê na sua Bíblia céu, que não está escrito isso, nem existe essa palavra. Chamai é águas elevadas, as águas de cima e as águas de baixo. Então, tudo que existia do outro lado, que era uma sombra do que Moshe viu no Monte Sinai, o tabernáculo era uma sombra do que ele viu lá em cima, cada utensílio daquilo que ele viu lá em cima, ele representou aqui embaixo. Então, toda a numeração, 24 ciclos de anciãos, de sacerdotes, Coanim, que faziam o quarto de hora de cada um, os 12 meses, cada mês, cada sacerdote cuidava, e tudo 12. Aí você fala, por quê? Porque isso tem uma explicação do que existia lá em cima. E Ben-Adam, o que é que eles entendiam do termo Ben-Adam, filho do homem? Se você for falar assim, filho do homem, você vai falar assim, ele era filho do carpinteiro, filho do homem, José, Yosef. Não é essa a expressão aqui no Ocidente. Filho do homem, Ben-Adam em hebraico, ele representa algo muito profundo, que a maioria das pessoas estavam esperando desse filho do homem. Ben-Adam. Então eu vou ler para vocês o que fala sobre o Ben-Adam. Se você quiser depois ler todo o texto, eu vou passar aqui, ó. Primeiro Enoque, quem quiser anotar, 43, 3 a 5, se você quiser ler. Primeiro Enoque, 44, 1 a 4. Apesar que vai estar gravado, né? Primeiro Enoque, 45, 3 a 4. Primeiro Enoque, 46, 1 a 11. E Primeiro Enoque, 47, 1 a 4. Primeiro Enoque, 48, 1 a 4. Primeiro Enoque, 49, 1 a 5. E Primeiro Enoque, 52, 3 e 4. E Primeiro Enoque, 54, 4. Todo esse livro de Enoque vai falar sobre o Ben-Adam. Então era de conhecimento de todos. Quando ele falava o Ben-Adam, era sobre uma expressão única de alguém que viria. Então eu vou ler só uma passagem aqui. É onde tem mais. É 1 Enoque 44, 1 a 4. Ali eu vi o ancião de dias, Enoque tendo uma visão. Ancião de dias representa Yahweh, o mais velho, ou o mais antigo, que não tem começo de dias, fim dos dias, etc. Cuja cabeça era branca como a lã, e com ele um outro, ó, cujo semblante tinha aparência de um homem. Ele só parecia, ele não era. Por isso que Yahushua é parecido como um homem. Ele tem a forma de um homem, mas ele não é um homem propriamente dito. Nascido de uma mulher e de um homem comum. Ele só tinha aparência. E transbordava favor imerecido, Hesed, como um dos separados mensageiros. Então, interroguei um dos mensageiros que me acampavam, pode ser, né? Acampavam, ou estavam perto dele, não sei. O qual me explicou todos, presta atenção, ó, todos os mistérios
relativos a este Ben-Adam. Os mensageiros das águas elevadas explicou para Enoque, diga mistério. Mistério. Não é qualquer um que sabe. Tem muita gente que não sabe quem é o Filho do Homem. Mas como esse livro era comum e lido, eles tinham um entendimento sobre isso. Todos os mistérios, não é conhecer ele vagamente. Todos. Tudo que era relacionado ao Ben-Adam, o Filho do Homem. Perguntei-lhe quem era ele, de onde ele vinha e por que ele acompanhava o ancião de dias. Acompanhava mesmo. Tá vendo? E por que ele acompanhava o ancião de dias? Por que ele estava sempre acompanhando? Você vê que ele não era um homem, ele tinha uma aparência, então ele não é um ser como nós. Yahweh também não é um corpo. Ele é comparado a ancião de dias, porque ele é o mais antigo. Ele é o que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele é. Então ele é chamado. Então ele dá um nome para nós entender aqui embaixo. O ancião que tem muitos anos. Ele me respondeu: este é o Ben-Adam, a quem toda justiça se refere. E aí você vê lá no livro de Ezequiel que um dos nomes que chamarão a ele é Yahweh Siddiqueinu, ou Yahweh, a nossa justiça. Yud Rei Vav Rei Siddiqueinu. E diz aqui a quem toda a justiça. Então, ele só pode ser Yahweh, a nossa justiça. Yahushua é Yahweh, a nossa justiça. Amém? Amém. Em quem a retidão tem habitado. E achar, a retitude, habita nele. E é ele que revelará todo o tesouro dos mistérios. É ele que revela o tesouro. Se o ser humano entendesse o que é tesouro, ele não correria atrás desse que a traça e a ferrugem corrói. O ladrão rouba. Porque ele é que Yahweh dos Ruachim, dos espíritos, tem escolhido ou escolheu, dando-lhes esplendor acima de todas as criaturas. Porque ele, este Ben-Adam que viste, arrancará reis e poderosos de seus lugares de habitação. Oh! Arrancar, irmão. Ele não vai entrar e fazer assim, com licença. Ele já vai chegando e arrancando pela raiz. Arrancar significa pela raiz. Não vai deixar nada. E os poderosos de seus tronos. Colocará freio nos poderosos. Vocês estão indo longe demais. Irmão, o mundo, os poderosos, os reis, os líderes estão indo longe demais.
Logo, Yahweh colocará freio em vocês. Amém. E quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. E o pecado é a violação à Torá. Ele expulsará os reis de seus tronos e de seus domínios, porque se recusam a exaltar, a dar kavod, a se humilhar diante daquele a quem todos os reinos foram dados. Diga, todos os reinos. Todos os reinos. Eu vou dizer uma coisa. O Brasil não é nem de esquerda nem de direita. O Brasil é de Yahweh. Amém. Eles estão tomando conta agora de um reino que não é deles. Mas logo, o dono do nosso Brasil, do dono de todos os países da terra, vai pedir de volta o que é dele. Não vai pedir, vai tomar de volta. Todarabá. Ele colocará tormentos nas raças dos poderosos. Tormento. Japonês, chinês, mameluco, israelita, todas as etnias. Tormento. Que são poderosos. E os lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Então lá em cima vai ser engolido. Amém? Amém. Está no livro de Hanor. Aí está falando bem Adam. Escura será sua habitação e vermes serão sua cama. Estarão na sua cama, não, Rico? Não. Aqui serão sua cama, onde eles se deitarão. Desde seu leito, eles não esperam se levantar novamente, porque eles não exaltaram o nome de Yahweh dos espíritos, dos Ruachim, do sopro. Eles não adoram a Yahweh. Então, se você quiser ler tudo sobre o Ben Adam, tá aqui, ó. Você ouviu aí, gravou. E ele pergunta: o que dizem os homens a respeito de mim? Aí ele fala: o Ben Adam. Quem lia o livro Sabe exatamente. quem ele é. Sou. Quem o Ben Adam sou, que eu, Ben Adam, sou, o que eles dizem de mim que eu sou? Que eu sou Ben Adam? Ele está afirmando que eu sou Ben Adam? Eu sou Ben Adam. Uma pergunta. E se todo mundo que lesse o livro de Hanor e olhar para aquele homem, falar, não é possível que é ele. Não pode ser. Será? E eles disseram: olha isso. Alguns disseram que você é João Batista, Yohanan Ramatbil. Outros, Eliarro, Elias. Outros, Irmiarro, Jeremias. Ou um dos profetas. Verdadeiramente, esse pessoal perdeu o livro de Hanor. Não sabiam mais. Aí ele vira. Ele disse a eles, os discípulos: mas quem vocês dizem que eu sou? Vocês conhecem o livro de Enoque, em outras palavras?
E diz que Shimon Kefa respondeu: Pedro, você é o Mashiach. Aí você vai vir aqui, ó. Vou ler só isso aqui, ó, o finalzinho. Cairão em sua presença e não se levantarão novamente. Nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los. Pois eles repeliram e expulsaram a Yahweh dos espíritos e seu... Mashiach. Aqui fala, no livro de Enoque. Mashiach, ungido. Que o nome de Yahweh dos espíritos seja bendito. Amém. Amém. E aqui ele diz... Verso 16. Kefa tinha conhecimento de Hanor. Você é o Mashiach. Então, com base no conhecimento de Hanor, que ele afirmou. O Ben Elohá Hayah. O filho do poderoso vivo. O filho do poderoso vivo. O filho do ancião de dias. O que andava do lado dele. Aleluia. O que era Yahweh Tzidkeinu. Que veio ao mundo. Veio. E Yahushua respondeu e disse a ele: abençoado é você, Shimon Bar Yoná, porque não foi carne nem sangue que revelou isto a ti, mas meu Pai que está nas águas elevadas. Diz que o ancião de dias revelou isso para ele, que já estava no livro de Hanor. E eu também te digo que você é uma pedra. E sobre esta rocha eu restaurarei, ó, a minha congregação como uma casa de oração. Eu vou restaurar você como uma casa de oração. E a oração você profere com sua boca. Você fala com palavras. E que palavras? E as portas, presta atenção, do Sheol ou da morte não prevalecerão contra a minha casa de oração. A minha casa de oração não vai entrar pela morte. A minha casa de oração não vai morrer. Amém. A minha casa de oração não vai morrer. Aleluia. Como não vai morrer? Se todo mundo vai morrer. Não é essa morte física. A morte não vai prevalecer. E eu darei a ti as chaves do reino das águas elevadas. E tudo que prenderem na terra, ó, você ligar, prender, juntar ali, amarrar, fixar ali, será preso nas águas elevadas. E o que soltarem na terra se desprenderá das águas elevadas. Então ele ordenou aos seus discípulos que não dissessem a homem nenhum, algum, que ele era Mashiach. o Mashiach. Por mais que Hanor, que os apóstolos sabiam, que os patriarcas sabiam. Não era novo para eles. Não era algo novo para muitos que agora. Você nunca ouviu falar do livro de Enoque, que tiraram isso da escritura. Mas lembre-se que foi o ancião de dias que revelou isso para Kefa. A partir daquele momento, presta atenção, Yahushua começou a mostrar a seus talmidim, discípulos, que ele deveria subir para Yerushalayim e sofrer muito com os anciãos e os principais sacerdotes e escribas. Ser morto
e se levantar do terceiro dia. Então, lá atrás, o Ben Adam, o filho do homem, o Machia, ia morrer e está falando que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Como que o judaísmo ortodoxo afirma que não existe profecia que ele ia morrer e ressuscitar? É lógico que não tem. Eles tiraram o livro de Enoque, eles tiravam o livro de Achar, eles tiravam o livro de Evolim, Jubileus. Tiraram mais de 300 evangelhos. Isso aí foi a Brit Hadashah. Tirou, ninguém vai saber. Então, Kefa. Agora começa a minha ministração. O chamou separadamente. E começou a repreendê-lo. Na verdade, ele não repreendeu aquela pessoa que parecia um homem. Ele repreendeu o que ele estava falando. E o que ele estava falando eram as palavras de Bereshit, que fizeram o universo. E quem seria Kefa de chegar ao ponto de falar para aquele que disse haja luz, que não poderia ocorrer isso com ele? Por que ele falou isso? Pois dizia: esteja isso longe de ti, meu mestre. Isso não acontecerá contigo. Olha, irmãos. Se é uma análise aqui das pessoas, hoje eu falei para meus filhos, se amanhã o pai de vocês morrer, e eu falar, hoje é o meu último dia com vocês, e amanhã o pai não vai estar aqui, o pai de vocês, que está falando aqui agora, o que vocês vão fazer? Aí os três olharam para mim assim, um já fica com o olho cheio de lágrimas, o outro fica olhando assim, tipo... Aí pegou pesado, hein? E o outro disse assim: a gente vai ficar triste, pai. Eu falei, por quê? Você vai ficar triste? Você não quer que eu morra? Você quer eu com você aqui? É, eu quero. Mas o meu lugar não é aqui. Por que você não quer que eu morra? Porque você quer eu com você? Mas você também não vai estar aqui. Você também vai morrer. E você vai para onde? Você não quer morrer? Se você não quiser que eu morra, ou aceitar a minha morte, você não está acertando para onde eu vou. Para onde você vai? Porque quem não conhece a morte, só quer a pessoa aqui perto. Faz um escarcéu no velório, enche a cara, grita, desmaia. Não é assim? Mas o israelita, não. Só que ele disse para o dono, para Yahweh Tzidkeinu, você não pode morrer. E olha que interessante, isso não vai acontecer com você. Afirmou, né? Não quero. Onde se viu? A gente quer você aqui. Ninguém quer morrer, irmãos. Todo mundo quer viver. Mas ele se virou e disse a Kefa: se afaste de mim, Satã. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não deseja as coisas que são de Elohá, mas as coisas dos homens.
Você só quer o que tem aqui embaixo. Você pode ver. Você não quer o que tem lá em cima. E ele não brigou com Quefa. Ele repreendeu Satã. Essas palavras são as palavras que foram ditas para ele. Que ele nunca poderia morrer quando ele não estava aqui. Quando ele não estava aqui. E aí eu analisei essa... Fecha a porta. Por favor. Eu analisei essa frase. Pedra de tropeço. Você está andando. De repente tem uma pedra. Que você está andando para onde? Ela aparece no caminho. Aí ele quer fazer que você caia. Guarde isso. E a outra coisa. Ele não deseja nada do Criador. Nada. Mas só as coisas dos homens. Então ele está dizendo em outras palavras. Quefa, você está usando palavras que Satã usou para mim. Para que um dia, quando eu estivesse aqui e tivesse que morrer e ressuscitar, para você viver, porque a porta do Sheol não vai estar em você, ele vai sempre falar assim, você não pode morrer. Então, disse Yahushua aos seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, quem quer ir com Mashiach hoje? Amém. Certeza? Amém. Olha, isso aqui é... Se alguém quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Negue-se a vontade de não morrer, de estar aqui para sempre. Tome sua estaca de sua própria execução e me siga, porque você vai morrer igual eu. Qualquer um vai morrer aqui. Todo mundo aqui tem gente aqui que tem até onde é aquele lugar lá onde compra? A gente tem um lá em Consolação, lá no cemitério, como é o nome daquilo? Capela. É, jazido. Todo mundo aqui tem. Ou tem gente que nem tem. Mas vai ter. Minha família tem. Do lado da Vinda Paulista. Na Consolação. Todo mundo vai morrer. Mas a diferença é, uns vão morrer por morrer. Que tem que morrer, que chegou, puf. Outros vão morrer porque estão carregando a estaca que o Mashiach carregou. E aí está a diferença de um Netzarim para um que não é e que vai morrer de qualquer jeito. Porque um Netzarim, um israelita que segue a Torá, um discípulo, ele diz que você tem que pegar a sua própria estaca e seguir ele. Então quer dizer que a nossa missão aqui não é fugir do perigo, mas anunciar no meio do antro da maldade. E não ter medo. A nossa missão aqui não é ter uma casa melhor, ter um carro melhor. Não é isso. Todo mundo faz isso aqui embaixo. Mas a nossa missão aqui é levar a mesma estaca que o Mashiach levou. Você diz que é discípulo de Yahushua.
Não, peraí, irmão, agora já tá ficando meio estranho, porque não é desse jeito que eu quero seguir ele, não. Eu só quero ir lá no Shabat e eu quero voltar para casa. Eu só quero ir nos dias da comemoração e voltar para casa. Eu quero dar uma ofertinha, quero ajudar, mas peraí, nesse negócio de pegar estaca e sofrer... Não, isso aí não, irmão, isso aqui a gente não tá afim, não. Não é pra mim, não. Aleluia. Será que não é, irmãos? Para um israelita Netzarim é. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. Porque aquele que deseja salvar sua vida, Perderá. a perderá. Ô Kefa, você quer que eu não morro? Você não quer morrer também? Você vai perder sua vida, as suas vidas, as vidas que estão preparadas para você. Você só vai morrer, mas depois você não vai ter mais nada. Porque você não vai ter vidas. Só essa e acabou. É essa e acabou. Eu quero te dar a outra. A Aleluia. perpétua. Bendito é o nome de Deus. Se eu não morrer, se eu não ressuscitar, você também não vai conseguir. E você não quer morrer. Então você não quer morrer e ressuscitar. Mas eu vim para isso. Aleluia. Hanoch diz isso. O ancião de dias disse isso de mim. E quem perder a sua vida, Raim, por minha causa, a encontrará. Amém. Que palavras foram essas? Da boca de Kefa. São essas aqui, ó. Não, você voltou. Aí são os mandamentos. Aí é Hanó. Presta atenção. O que Kefa disse. E olha o que nós estamos falando em qualquer coisa, situação. Como que a gente conversa, como que a gente negocia, como que a gente julga as pessoas, como que a gente olha, como que a gente analisa uma conversa qualquer, como que a gente coloca as nossas palavras. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E Kefa disse o seguinte: não quero morrer. A língua dele foi o que Satã falava. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Kefa, naquele momento, viu o mundo de baixo. Queria só estar com ele ali. Não viu a visão espiritual. E falou palavras que Satã estava falando para ele, ó. Desde lá de trás. Kefa, o que recebeu a chave do reino das águas elevadas. E as portas da morte não prevaleceria contra ele. Agora ele fala o seguinte: eu estou abrindo as portas para a morte. Porque ele está falando que ele não vai morrer. Aí Yahuwah, através do Mashiach, interfere nele e fala: Satã, você está falando a mesma coisa que ele está falando, né? Nem citou Kefa. Falou de Satã aqui. Diretamente. Kefa assim estava boiando. Mas as palavras que eles estavam falando, aquelas que a gente tem aprendido no hebraico, de abençoar, de desejar as coisas e entender, essas abrem a porta da morte. Nos tira de lá. Porque a porta da morte está ali, ó. Ele tira a gente dessa porta. Aleluia. Mas eu digo que no dia do juízo,
Os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Aí você fala, é só palavrão. É só quando eu gritei. Eu vou dar conta desse sermão que eu estou dando para vocês aqui. Cada palavra. Se ele é que abre as portas ou que fecha para você. Isso foi muito profundo porque é muito difícil. A gente vem de anos e anos de um jeito, e aí a gente é confrontado com a gente, com essas palavras, e a gente fala, puxa, eu tô longe, eu nem cheguei perto, eu acho que eu nem entrei. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Kefa estava falando as mesmas palavras que Satã. Ele não estava endemoniado. Ele só estava usando um linguajar que ele não entendeu. Qualquer coisa que você fala com qualquer pessoa, com qualquer coisa, qualquer situação. A mais, o cara chegou aqui, quero te entregar o pois não, bom dia e tal. Você está dando uma palavra para ele. Se o cara te liga 50 vezes e você quer mandar ele lamber sabão, depois de 50 vezes que ele te liga, aqui é da Credit Card, aqui é não sei quem, aqui é não sei que lá. Você tem que ouvir a pessoa pela milésima vez e falar, querido, eu não estou interessado, muito obrigado, que Arra te abençoe. Dez. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Kefa estava falando assim, eu não quero comer do fruto da árvore da vida, porque você não vai morrer, eu também não vou, eu vou acabar por aqui, ninguém vai comer mais o fruto da árvore da vida. Está preparada antes da fundação do mundo. Olha o que ele disse. Foi o que Satã falava. O que nós estamos falando? A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estupidez. A língua serena é a árvore da vida. Mas a perversa quebranta o espírito. Urua. Satã falando aqui. A perversa. Qualquer coisa que você conversa. Acabar essa reunião, você vai conversar com a pessoa que não vai? Nós não vamos comer aqui? Você não vai conversar um com o outro aqui? Saiba que o que você vai conversar depois desse Shabat do Kiddush, também você vai dar conta. Amém. Eu, a partir de hoje, estou de férias para sempre. O Hayad assume. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A verdade é a essência da tua palavra. Essência da palavra. Nós estamos aprendendo com o Rabino que cada palavra não tem um poder, uma essência. Ela é uma vida. Cada Aleph até o tal. Ela não tem uma função específica. Aí você junta todas as palavras e você cita uma frase em hebraico. Todas aquelas palavras estão entrando no mundo e elas estão abençoando. A coisa mais simples que a gente fala, a mais boba que a gente imagina,
Qualquer coisa que a gente conversa. A verdade é a essência da tua palavra. E todas as tuas justas ordenanças são perpétuas. As águas elevadas e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E quando elas passarem, o céu e a terra não existirão mais. Nada mais existirá. Só que isso me grava. A tua palavra, Yahweh, para sempre está firmada nas águas elevadas. Você sabe quem é a prefiguração do Aleph ao Tav? É o Ben Adam. Por todas as letras. O Ben Adam é de A a Tav. Aleph a Tav. O Ben Adam. Aquela palavra. Quando você fala assim, a minha palavra jamais verá morte. Que palavra é essa? Palavra? Que palavra? Uma palavra tem quantas letras? Uma palavra ou uma letra? A minha palavra é toda aquela Aleph, Atav, se encarna. E agora ele é o Ben Adam, o filho do homem. E ele começa a ensinar. Tudo que saía da boca dele, nada era em vão, tudo era vida. Até a palavra dura que ele falava, era vida. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá morte. E o que Kefa queria? Que o Ben Adam estivesse vivo e não ressuscitasse. E aí ele também não ressuscitaria. E ele morreria, ia estar lá no jazido, não ia para lugar nenhum mais. Mas se o Mashiach morre e ressuscita, nós vamos morrer e ressuscitar. Aleluia! Aleluia. E nós vamos estar com ele. Amém. Toda a baia. E Satã é o que sempre a gente, sem conhecimento, conversa, dialoga com alguém, sem pensar para falar, emotivo, como é que fala? Sem raciocínio, impulsivo. Falastrão. Começa a falar, o outro corta, não tem esse negócio de um fala, o outro espera. Terminou, o outro fala, espera. O outro julga. E ninguém fica ali tentando, eu quero falar depois dele. Ele quer ouvir, aí ele absorve, aí se Yahweh tem algo para ele, fala. Não, ele quer falar. « 23. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Por isso que ele não repreendeu Kefa. Porque Kefa só estava falando como Satã fala. Ele usou as palavras que já estavam sendo faladas, ó. Ele não estava possuído por demônio. A gente muitas vezes está falando as palavras que é que Satã. A gente não está endemoniado, pô, nós os estribucha aí. Não tem nada a ver. Sem consciência, né? Fala sem consciência. Mas é Satã falando. Não o Satã falando na sua boca. As palavras que ele falava são as mesmas. Quais são as palavras que nós temos que falar? De Aleph a Tal, primeiro e último, princípio e fim. E a Yahushua seguiu seus ensinos. Aprender a palavra de Yahweh, o alfabeto, a Torá em hebraico. Sejam praticantes da palavra. E não apenas... Ouvintes. Que palavra? Fica... palavra? Que palavra? Qual das palavras que eu tenho que praticar? A palavra encarnada. O Ben Adam. Sede praticantes do que o Ben Adam está falando. O que ele fala, faça. Aleluia.
mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Foi o que eu fiz essa noite. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Se a gente é ouvinte e não põe em prática, esquece. Porque não decora. Ah, é difícil estudar hebraico. É mesmo. Se for fácil, você está enganado. É difícil você voltar a uma língua que não era sua. Porque isso aqui está falando benhada. Todas as letras são benhada. Aleph, Tav é o benhada. E eu termino. Eu digo a vocês hoje aqui. Quem vocês dizem? Quem é o Mashiach? Todarabá. Aleluia.